O som é um elemento essencial de qualquer filme, mas em filmes de terror, esse elemento pode vir a ter um papel bem específico, nos causar medo. As músicas e os efeitos sonoros certos, alinhados à imagem que vemos na tela, aumentam ou diminuem a tensão, geram sustos e deixam aquela sensação de frio na espinha, que é o objetivo de qualquer filme do gênero. Entre os diversos diretores de filmes de terror, um dos que melhor entende a importância do som nessas obras e como ele mexe com as nossas emoções é John Carpenter. Não por acaso, o cuidado de Carpenter com o som era tanto que ele buscava sempre trabalhar próximo daqueles que compunham as trilhas sonoras de seus filmes, e ele até mesmo chegou a compor algumas trilhas. No vídeo de hoje explicarei como Carpenter utiliza o som nas suas obras de terror, mais especificamente numa obra que é O Enigma de Outro Mundo. Antes, um aviso. Esse vídeo contém spoilers, mesmo o filme tendo sido lançado na década de 80. Comecemos pelo contexto. O Enigma de Outro Mundo é um filme que conta a história de um grupo de pesquisadores norte-americanos que, sem querer, acabam tendo contato com uma força alienígena. Essa força é uma criatura com uma capacidade biológica de imitar e reproduzir os sistemas de outros seres vivos. Desse modo, a criatura começa a matar um a um dos integrantes do grupo de pesquisa, ao mesmo tempo em que vai infectando os restantes, ou tomando suas formas. Bem, vou começar explicando o filme com um rápido trecho da sequência inicial. Logo nesta primeira sequência, temos contato com a trilha sonora pulsante, que vai ficando cada vez mais forte conforme as figuras de um helicóptero norueguês e de um misterioso cachorro surgem em meio a um cenário desértico. O filme então corta e mostra rapidamente como está sendo o dia a dia dos pesquisadores em sua estação de pesquisa. Não ouvimos trilha, apenas os sons dos próprios personagens e dos objetos no cenário. O cachorro e o helicóptero voltam a surgir em cena, mas continuamos a não ouvir música. Há uma grande sequência em que os tripulantes do helicóptero norueguês tentam matar o cão. O helicóptero acaba explodindo, um norueguês atira em um dos americanos e acaba sendo morto pelo chefe do grupo de pesquisadores. O cachorro se salva e é acolhido pelos cientistas, enquanto alguns deles decidem investigar de onde vieram os tripulantes do helicóptero. Quanto mais algumas sequências vão se desenrolando no filme, ficamos um longo tempo sem voltar a ouvir aquela trilha sonora do começo, até que ela retorna nesta cena, que mostra uma dupla de pesquisadores indo de helicóptero em busca do laboratório de origem dos noruegueses. Há um bom motivo para a trilha retornar neste ponto. Ela marca a proximidade do perigo desconhecido que está chegando. Perigo esse que os protagonistas começarão a tomar consciência assim que descobrirem o que está guardado no laboratório dos noruegueses. Além disso, o uso da trilha se encerra com a aparição do cachorro misterioso em cena, um personagem-chave que, apesar de aparentemente inocente, iremos descobrir mais à frente se tratar de um tipo de extraterrestre se passando pelo animal. Deste modo, colocando a trilha neste momento, Carpenter está nos avisando que há algo errado por ali, que há um perigo cercando os personagens principais, um perigo que já havia sido anunciado lá na primeira cena do longa e que finalmente começa a tomar forma na figura do cachorro. O modo pulsante da trilha, que vai crescendo aos poucos, ainda é eficiente em criar uma atmosfera de medo. Ela nos faz perguntar o que há de errado e nos faz temer o que está por vir, ainda nos minutos iniciais do longa. Tendo feito o anúncio da ameaça iminente, Carpenter pode dispensar o som não diegético da trilha e criar tensão com uma rápida cena que utiliza apenas os sons diegéticos do longa.
A ausência de trilha aqui é importante para criar a sensação de nervosismo, de algo ruim que está por vir. Carpenter é no mínimo primoroso em construir isso sem mostrar ao espectador o que de fato se sucedeu, enquanto guia a cena com uma sensação de angústia forte que vai crescendo. O mesmo método, criar uma cena com um clima tenso sem utilizar de trilha sonora no longa, é aplicado diversas vezes pelo diretor quando os protagonistas precisam enfrentar um misterioso extraterrestre. Mas talvez uma das melhores aplicações de tal técnica se dê durante uma cena em que MacReady, o personagem de Kurt Russell, resolva fazer um teste de sangue para descobrir quem foi infectado pelo alienígena. This is pure nonsense. Doesn't prove a thing. I thought you'd feel that way, Gary. You were the only one that could have got to that blood. We'll do you last. A ausência de som, alinhada à posição dos personagens nessa cena e a possível implicação da descoberta da identidade do infectado, faz com que essa cena seja muito poderosa e apreensiva. Sentimos medo pelos personagens, pelo que está por vir e por não sabermos em quem devemos confiar. Mas a ausência de trilha no filme tem outra função além de causar tensão. Carpenter geralmente aplica essa técnica em sequências ou planos mais fechados, nos quais os personagens parecem encurralados. Desse modo, o silêncio que recobre esses planos oferece uma sensação de claustrofobia, que é alimentada quando paramos para refletir que aquele grupo de pesquisadores está em um local a milhares de quilômetros longe de qualquer civilização. Também é graças a esse silêncio por parte da trilha que o filme pode intensificar outros elementos do som, como os efeitos sonoros ouvidos na sequência que o cão misterioso do início, enfim, começa a assumir sua forma extraterrestre monstruosa. Nessa sequência, ouvimos principalmente os sons da respiração do animal, os latidos dos cachorros e o som do que parece ser o vento, elementos suficientes para criar um clima de pavor. Durante o longa, Carpenter vai revezando entre a ausência da trilha He smashed up some of the chopper pretty good. Childs, go see if he got to the tractor. com sequências embaladas pela trilha de mistério. Trata-se de um uso importante do som para a criação de um ritmo, que vai se desenvolvendo. Alternando em cenas com ou sem trilha, Carpenter consegue fazer com que seu filme nunca fique parado e perca seu clima de aflição, ainda que se tenha momentos que são mais apreensivos e outros que são menos. E isso é sério, porque o Enigma de Outro Mundo não tem uma única cena desde seu início que não deixa o espectador sem aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Agora, repare novamente na trilha que Carpenter utiliza no decorrer da obra. Perceberam que não é a mesma trilha pulsante do começo do filme? Pois bem, a trilha pulsante só vai retornar no fim do filme, na última cena. O uso da trilha pulsante aqui não é gratuito. Ela não apenas significa o fechamento de um ciclo, ou seja, o fim do filme, como também surge como um sinal de alerta, um sinal de que as coisas não estão tão bem quanto parecem ser nesse desfecho. Essa trilha no final é responsável por fazer com que o espectador continue imerso nesse clima de medo e tensão, mesmo após o encerramento do longa, pois ele sabe que algo ruim pode estar por vir, mas ele não sabe o que exatamente. Carpenter não dá todas as respostas, ele deixa que o espectador se sinta acuado em sua atenção, e esse é um dos grandes méritos desse filme, fazer com que a obra continue na cabeça do espectador, mesmo após o seu final. Se você pegar outros filmes de Carpenter, vai perceber como ele sempre toma cuidado com o som no geral em seus longas, e se pegar outros filmes de terror, vai perceber que boa parte dos sustos e do medo causado por eles advém de uma boa aplicação do som. Um bom uso de trilha e efeitos sonoros pode ser a diferença entre um filme de terror ruim e um filme de terror memorável. Por hoje é só, até mais e nos vemos em breve. E clique aqui embaixo para se inscrever no canal.